Há sonhos que se dissolvem como neblina, e há outros que permanecem em nós como se tivessem acontecido em outro plano. Você acorda com a sensação de ter voltado de algum lugar, de ter vivido algo que não cabe na lógica do cotidiano. Durante o sono, o corpo repousa, mas a consciência desperta em outro tipo de realidade. Nem sempre lembramos, nem sempre entendemos, mas ela viaja. E essas viagens muitas vezes deixam rastros que chamamos de sonhos. Alguns deles são apenas reflexos mentais, repetições das emoções do dia. Outros, no entanto, trazem mensagens, sinais, ecos de algo que vem de mais longe. Eles nos tocam com a precisão de quem conhece nossa alma melhor do que nós mesmos. Entender um sonho é como tentar traduzir uma língua que muda enquanto a gente fala. As imagens são códigos, os sons são emoções, o tempo se dobra em si mesmo. Por trás de tudo, há uma inteligência, a do inconsciente e a do espírito. O inconsciente organiza lembranças e desejos. O espírito organiza o aprendizado da alma. E quando os dois se encontram, nasce o que chamamos de sonho espiritual. Durante o sono, ondas cerebrais aceleram, o corpo entra em repouso profundo e parte da consciência se afasta. É um movimento natural, um desencaixe suave entre corpo e espírito. Alguns chamam isso de projeção parcial, outros apenas de descanso, mas quem observa com atenção percebe que o sono é muito mais do que pausa. É um portal. É ali, nesse espaço sutil, que as informações espirituais são transmitidas. O cérebro, ao tentar decifrar o que viveu fora do corpo, traduz as sensações em imagens. Por isso, muitas vezes, um mentor aparece com o rosto de um amigo. Um aviso se disfarça de metáfora. E uma lembrança espiritual se transforma num enredo simbólico que parece invenção. Nos tempos antigos, o ser humano já desconfiava disso. Egípcios registravam sonhos em papiros. Gregos dormiam em templos para receber respostas em visão. Na Bíblia, José interpretava sonhos de reis e os chamava de recados de Deus. Mesmo Freud, o pai da psicanálise, acreditava que os sonhos revelavam desejos ocultos. Jung foi além. Disse que os sonhos eram pontes para o inconsciente coletivo, onde a mente humana toca algo universal. Talvez os dois estivessem certos, apenas olhando para lados diferentes do mesmo mistério. Quando sonhamos que caímos, o corpo pode estar apenas reagindo a uma descarga muscular, mas o espírito, em certas ocasiões, está sendo puxado de volta ao corpo físico, retomando a conexão pelo fio energético que une os dois planos. Quando sonhamos que estamos voando, podemos estar vivendo literalmente o voo da alma, a sensação leve de mover-se sem o peso da matéria. Sonhar que está nu em público pode ser um retrato da vulnerabilidade emocional, mas também um reflexo direto de sair do corpo sem roupa, porque o perispírito repete as condições do corpo físico. E aquele sonho em que tentamos falar e a boca não se move? É o chakra da garganta carregado, o excesso de energia tentando se expressar. O cérebro traduz em metáfora o que no astral é vibração. Por isso, decifrar um sonho é entender como energia se transforma em imagem. Nem todo sonho é luminoso. Alguns nascem do inconsciente ferido. Outros são reflexos de encontros espirituais densos, onde nossa energia entra em atrito com vibrações mais pesadas. Os antigos chamavam isso de assédio espiritual. Hoje, podemos entender como um ruído vibracional, uma interferência entre campos de consciência. Mas mesmo nesses sonhos confusos, há aprendizado. Eles mostram o que ainda precisa ser curado. E o curioso é que os mentores também sabem disso. Quando precisam transmitir algo importante, escolhem símbolos que toquem diretamente nossa emoção, sabendo que a lembrança será vaga, mas o sentimento permanecerá. Muitos sonhos
são como aulas que esquecemos, mas que continuam agindo. Você pode acordar com uma intuição nova, o medo que sumiu, uma ideia clara sobre algo que te angustiava. Nada disso é acaso. Durante o sono, nós recebemos instruções sutis, somos realinhados energeticamente e acordamos um pouco mais próximos do que deveríamos ser. A diferença entre um sonho comum e um sonho espiritual está no efeito que ele causa. O sonho comum termina ao acordar. O espiritual continua vibrando o dia inteiro. Ele não pede que você entenda, apenas que perceba. Muitos perguntam por que esquecemos tanto. A resposta é simples. O cérebro não foi feito para registrar o invisível. Ao acordar, a consciência muda de frequência e perde a sintonia com o plano espiritual. Mas o conteúdo continua em você, guardado na memória sutil. Por isso, às vezes um cheiro, uma música, uma imagem qualquer desperta uma lembrança súbita. É o eco de algo que aconteceu enquanto o corpo dormia. O importante é não tentar forçar a lembrança, mas acolher o que vier. Um diário de sonhos é uma ferramenta poderosa. Anotar o que lembra, mesmo sem entender, é como abrir um canal de comunicação com o plano espiritual. Com o tempo, a lembrança se amplia e o que antes parecia confuso começa a formar padrões, como se alguém do outro lado percebesse que você está finalmente ouvindo. A experiência do sonho é um diálogo entre mundos. De um lado, o inconsciente processando emoções e traumas. Do outro, o espírito recebendo instruções, reencontrando pessoas, visitando lugares que só a alma reconhece. Tudo isso se mistura e chega a nós como metáforas, símbolos que falam a língua da energia, não da lógica. Um sonho não precisa ser decifrado para cumprir a sua função. Às vezes, ele apenas quer te lembrar de que você é mais do que pensa ser. No plano espiritual, o tempo não é linear. Uma experiência que lá parece durar horas, pode caber em segundos aqui. Por isso os sonhos parecem fragmentados, desconexos. O cérebro tenta organizar algo que, por natureza, não é cronológico. Mas mesmo confusos, eles têm sentido. O que vem carregado de emoção é sempre mensagem. E o que retorna várias vezes é sempre chamado. Tudo o que acontece no sono tem um propósito: restaurar, ensinar, relembrar. Não há sonho inútil. Cada um é um espelho mostrando partes de nós que ainda não olhamos de frente. E quanto mais aprendemos a escutar esses espelhos, mais lúcidos nos tornamos. Os sonhos são um modo mais gentil que o universo encontrou de conversar conosco. E cada noite é um convite para ouvir de novo, com menos medo e mais atenção, aquilo que o silêncio tenta nos dizer. Existem sonhos que visitam a gente como quem acende uma luz silenciosa. Você desperta e, antes mesmo de abrir os olhos, já sabe que aquilo não era um amontoado de imagens, era uma conversa. Às vezes, um aviso. Às vezes, um abraço que veio de longe. Há quem chame de intuição, de sincronicidade, de premonição. O nome pouco importa quando o corpo inteiro confirma que algo real aconteceu enquanto você dormia. Quando a consciência se afasta do peso do corpo, o tempo não segue a mesma ordem. Passado, presente e futuro deixam de ser uma fila e viram camadas, como águas de temperaturas diferentes que se tocam sem se misturar. O que chamamos de futuro, nesse estado, é mais um campo de possibilidades do que uma estrada pronta. Por isso, alguns sonhos parecem prever. Eles tocam uma probabilidade forte o bastante para ser sentida. Se nada muda, a cena se cumpre. Se uma escolha se altera, o caminho se reorganiza. É por isso que certos avisos chegam não para assustar, mas para permitir que você haja com calma, com prudência, com consciência. O detalhe que diferencia alarme e sabedoria é o clima do sonho. A mensagem que vem de cima não aterroriza, ela orienta. Vem com aquele tipo de serenidade que te deixa lúcido por dentro,
mesmo diante de um cenário tenso. Ao acordar, você não sente pânico, sente clareza. Às vezes, sente um dever simples: ligar para alguém, adiar uma viagem, checar um detalhe esquecido. É assim que o invisível movimenta o visível. Uma pequena decisão, tomada com o coração quieto, muda a linha inteira do dia. Os símbolos ajudam a carregar essa informação de um plano ao outro. Água límpida costumam anunciar harmonia e presença amiga. Água turva pede cuidado com pensamentos que escurecem o olhar. Serpentes tranquilas falam de transformação e força criativa subindo pelos centros do corpo. Serpentes agressivas apontam resistências internas, pedaços do ego que ainda lutam para não mudar. A morte quase nunca é morte, é encerramento de personagem, mudança de pele, convite para nascer de novo dentro da mesma vida. Os dentes que caem, tão frequentes, mostram o campo vital descarregando e se reorganizando. O voo é mais literal do que parece. Muitas vezes, o perispírito está mesmo leve, e o cérebro traduz leveza como o céu aberto. Também existem noites que são verdadeiras aulas. Enquanto o corpo se recompõe, você participa de encontros, revisa escolhas, aprende técnicas de calma e de lucidez. De manhã, quase nada de imagens permanece, mas o efeito fica. Uma paz inesperada, uma ideia clara, uma coragem simples. É como estudar sem lembrar da matéria, mas gabaritar a prova pela mudança de postura. Quem te ensina não precisa do teu intelecto acordado, precisa do teu consentimento silencioso. Quando você se deita dizendo, mostre-me o que eu posso entender, isso é uma senha. Abre portas. Há, claro, as regiões densas. Elas existem do lado de fora como existem do lado de dentro. Perseguições em sonho nem sempre são metáforas apenas. Às vezes, são leituras de ambientes onde a regra é a sobrevivência, e todos correm de algo. O segredo para não ficar nessas zonas é o mesmo da vigília: frequência. O que você sente antes de dormir é o que decide o bairro espiritual da sua noite. Um coração inflamado leva você para ruas inflamadas. Um coração em gratidão encontra caminhos mais claros. Não é sobre merecimento, é sobre sintonia. Por isso tantas tradições pedem um minuto de prece, uma respiração lenta, um pensamento luminoso antes de fechar os olhos. É simples, é humilde, funciona. A mente adora dicionários de símbolos, e eles podem ser úteis para referência. Mas o mapa principal é pessoal. Um mar pode significar liberdade para você e saudade para outra pessoa. Um relógio parado pode ser ansiedade para uns e um convite ao presente para outros. A regra de ouro é ouvir o efeito que a imagem provoca no seu corpo. A memória do espírito fala primeiro pela sensação, depois pela palavra. Se a sensação é de expansão, de alívio, de entendimento silencioso, a mensagem foi bem recebida. Se é de peso, de confusão, de urgência vazia, há ruído no canal. Vale limpar, respirar, esperar. A ciência observa o cérebro em RM com os seus relâmpagos elétricos e nota que a capacidade de aprender, de resolver problemas, de treinar movimentos continua ativa. Isso por si só já é espantoso. O corpo dorme e melhora. Músicas são memorizadas, habilidades são refinadas, emoções são reorganizadas. O espírito aproveita a mesma janela para fazer o que só ele pode fazer: reorganizar sentidos, aproximar pessoas, oferecer cura por dentro. É por isso que a lembrança às vezes vem como aroma, e não como frase, como certeza, e não como argumento. O aprendizado não precisa ser entendido para ser incorporado. Para lembrar melhor, o segredo é a transição. Ao acordar, não salte. Fique um instante com o corpo quieto, como quem segura um pássaro nas mãos. Deixe as imagens voltarem sozinhas, sem pressa.
Traga uma palavra, uma cor, uma cena. Escreva sem julgar. Esse gesto simples educa o cérebro a valorizar o invisível. Com poucos dias, a memória melhora. Com poucas semanas, padrões aparecem. E quando os padrões aparecem, você começa a conversar com seus próprios símbolos com menos ruído, menos superstição, mais lucidez. Há encontros que pedem cuidado. Nem todo abraço que aparece em sonho é abraço. Existe vampirismo energético do mesmo jeito que existe generosidade energética. Beijos e toques no plano sutil podem ser trocas lindas quando há respeito, mas também podem ser tentativas de roubo de vitalidade. O corpo sabe diferenciar. Depois de um contato legítimo, você acorda recarregado. Depois de um contato predatório, acorda drenado. A proteção eficaz não é paranoia, é higiene de antes de dormir, é intenção clara, é colocar limites com firmeza e gentileza quando necessário. Dizer por dentro, hoje não, funciona. Pedir apoio aos seus amparadores funciona. A luz não grita, ela acende. E quando acende, o que não combina se afasta. Talvez o aspecto mais bonito dos sonhos espirituais seja este. Eles respeitam o teu grau de liberdade. Nada é imposto. A mensagem chega no tamanho que você pode receber. Às vezes, você ignora. Às vezes, você acolhe. Em ambas as situações, há aprendizado. Ignorar te mostra as consequências da surdez. Acolher te mostra o poder da escuta. Com o tempo, você percebe que não está tentando controlar os sonhos, está permitindo que eles te eduquem. E a educação verdadeira transforma sem humilhar. Convida, mostra, espera. Quando um sonho te visitar com força, trate-o como você trataria uma carta importante. Leia mais de uma vez. Sinta onde ela te toca. Veja se há uma ação simples pedida ali, uma conversa honesta, um cuidado com o corpo, um pedido de perdão, um sim que você vinha adiando, um não que precisa ser dito. A espiritualidade é prática. O plano sutil não te manda enigmas para exibir mistério, te envia sinais para tornar a vida mais verdadeira. O teste de autenticidade é sempre o mesmo. Depois da mensagem, você fica mais humano, mais paciente, mais claro, mais leve. Se sim, você entendeu. Também existem noites que são verdadeiras aulas. Enquanto o corpo se recompõe, você participa de encontros, revisa escolhas, aprende técnicas de calma e de lucidez. De manhã, quase nada de imagens permanece, mas o efeito fica. Uma paz inesperada, uma ideia clara, uma coragem simples. É como estudar sem lembrar da matéria, mas gabaritar a prova pela mudança de postura. Quem te ensina não precisa do teu intelecto acordado, precisa do teu consentimento silencioso. Quando você se deita dizendo, mostre-me o que eu posso entender, isso é uma senha. Abre portas. Há, claro, as regiões densas. Elas existem do lado de fora como existem do lado de dentro. Perseguições em sonho nem sempre são metáforas apenas. Às vezes, são leituras de ambientes onde a regra é a sobrevivência, e todos correm de algo. O segredo para não ficar nessas zonas é o mesmo da vigília: frequência. O que você sente antes de dormir é o que decide o bairro espiritual da sua noite. Um coração inflamado leva você para ruas inflamadas. Um coração em gratidão encontra caminhos mais claros. Não é sobre merecimento, é sobre sintonia. Às vezes, tudo que um sonho precisa para florescer é de um gesto simples antes de dormir. Você apaga as luzes, respira devagar, deixa o corpo mais pesado do que a cama e admite para si mesmo: hoje eu quero escutar. Não é promessa nem ritual complicado, é ajuste fino de intenção. A mente que corre o dia inteiro aprende a desacelerar quando encontra um motivo para isso. O motivo aqui é a conversa silenciosa com aquilo que te guia.
Comece organizando o território invisível. Reduza ruídos perto da hora de deitar. Feche abas mentais. Solte as pendências como quem esvazia os bolsos ao chegar em casa. Agradeça o que foi possível hoje. Perdoe o que ficou torto. Ofereça um pouco de gentileza ao corpo que te carregou. Se quiser, diga em voz baixa: mostre-me o que eu posso entender no tom que eu posso receber. Essa frase não invoca nada além de responsabilidade. Quem te acompanha respeita o tamanho do teu copo. Você só está estendendo a mão. Ao adormecer, imagine uma luz discreta à volta do peito. Não porque luz espante monstros, mas porque ela lembra o teu sistema de que há calor, abrigo e centro. É comum perceber uma mudança quase imperceptível no clima dos sonhos depois de algumas noites. Menos bagunça, mais coerência emocional. Em vez de peças soltas, recados inteiros. Em vez de enigmas performáticos, gestos diretos que apontam uma ação simples no mundo acordado. De manhã, segure o fio. Antes de tocar o celular, fique alguns segundos com os olhos fechados, como quem escuta passos no corredor. Traga a primeira imagem, mesmo que seja uma cor, um objeto, uma frase quebrada. Escreva sem corrigir. Se nada vier, escreva nada e como você se sente. O diário não é um troféu de lembranças espetaculares, é um contrato de presença. Aos poucos, a memória cede. Você começa a notar recorrências. A água que sempre volta, a casa que muda de cômodo, a pessoa que aparece quando você precisa de coragem. É a tua gramática em construção. Quando um sonho pedir atitude, não empurre para amanhã. Atitudes mínimas movem placas enormes. Se a mensagem for cuidar do corpo, marque a consulta. Se for conversar, mande o áudio. Se for se afastar, comece a recuar 1 centímetro por dia, com respeito e verdade. O plano sutil não pede façanhas, pede alinhamentos pequenos e firmes. O teste é pragmático. Depois da ação, o ar fica mais respirável. A vida encaixa melhor nos próprios trilhos. Então, você escutou direito. Há noites em que a aula é prática. Você pode perceber ensaios de lucidez acontecendo dentro do sonho. Situações onde, por um instante, você nota que está dormindo. Esse instante é ouro. Em vez de tentar dominar tudo, faça o mínimo necessário. Estabilize a cena, olhe para as mãos, sinta o chão. Peça clareza. Diga mentalmente: quero lembrar disso ao acordar. Pequenas lucidezes somadas viram uma mudança de estação. O ambiente interno aprende a ficar atento sem ficar tenso. Você passa a reconhecer os sinais com antecedência, tanto dormindo quanto no dia. Também existem limpezas que imitam tempestades. Acordar de um pesadelo não significa fracasso. Muitas vezes significa faxina profunda concluída. Emoções que você não conseguia chorar em vigília saem por portas laterais à noite. Se o corpo acorda cansado, hidrata, alonga, caminha um pouco. Beba a luz do dia. Não brigue com a sensação. A mensagem pode não ser uma frase. Pode ser um alívio que chega horas depois, quando um encontro improvável muda o tom de uma conversa e você percebe que algo rearrumou os móveis por dentro. Se a repetição persistir, trate-a com interesse, não com impaciência. A cena que volta não é uma provocação, é uma insistência amorosa. Tente um ângulo novo. Pergunte-se o que a versão de você mais madura faria ali. Escreva uma resposta que você ainda não deu, mesmo que seja só no papel. Responder no papel tem efeito real. A consciência responde em qualquer plano. Às vezes, é isso que faltava para fechar um ciclo que a mente, com seus argumentos, vinha mantendo em aberto. Quando aparecerem presenças, sinta antes de interpretar. Luz não se justifica, não pede palco, não exige submissão. A presença boa é discreta, eficiente, deixa rastro de paz e te devolve a você. A presença que drena é ruidosa, confusa, chama para si, promete atalhos e acorda o corpo mais fraco.
Se perceber essa diferença, você já tem metade do caminho. A outra metade é limite. Diga por dentro, com firmeza: não autorizo. Escolho somente o que é para o meu bem e para o bem de quem me cerca. Limite é amor organizado. Converse com os seus. Mentores não precisam de fervor, precisam de sinceridade. Fale como quem fala com um amigo sábio. Apresento um mau dia, minhas dúvidas, minha teimosia. Mostrem uma maneira mais amorosa de lidar com isso. Se eu não estiver pronto, me ajudem a ficar. A resposta pode vir como sonho, como intuição durante um banho, como coincidência indecorosa de óbvia, 3 pessoas citando o mesmo livro, a mesma palavra piscando na tua frente em lugares diferentes. Sincronicidade é sonho de pé. A ciência segue contando neurônios, como deve ser, e encontra cada vez mais provas de que o cérebro em descanso aprende, refaz conexões, melhora a performance. Há algo belo nesse casamento de abordagens. Enquanto laboratórios mapeiam os caminhos elétricos, você mapeia os caminhos do sentido. Não são mapas rivais, são camadas do mesmo território. Quando o físico mostra que imaginar já treina, o espiritual mostra que imaginar com coração já cura. E os dois, juntos, devolvem o lugar da responsabilidade. Nada muda sem a tua participação. Crie um pequeno protocolo de 7 noites. Primeira noite, intenção clara e diário. Segunda, respiração lenta e gratidão específica por 3 coisas pequenas. Terceira, pedir um recado objetivo e agir no primeiro passo que surgir. Quarta, atenção ao corpo ao acordar, antes das imagens. Quinta, ensaio de lucidez, olhar para as mãos dentro do sonho, pedir para lembrar. Sexta, limite amoroso, ao deitar e ao levantar. Sétima, revisão do caderno, reconhecimento dos microavanços, agradecimento pelo que ainda não entendeu. Um ciclo semanal desses, repetido por um mês, muda o relevo interno. Com o costume, você notará que a fronteira entre dia e noite fica mais porosa. Intuições diurnas ganham a mesma textura dos sonhos. Você confia mais nas pequenas certezas silenciosas do que nas vozes que gritam por dentro. O medo perde espaço não porque você virou o herói, mas porque aprendeu a caminhar com uma lanterna. O escuro continua sendo escuro, só que agora é iluminado onde importa. Talvez, num desses dias simples, você se pegue sorrindo sem motivo no meio de uma fila. A lembrança exata do sonho não veio, mas o efeito ficou. Uma paciência que não era tua. Um perdão que parecia impossível. Um cuidado com o corpo que finalmente virou prioridade. É assim que os recados mais importantes chegam. Como hábitos novos que parecem ter brotado sozinhos. Nada brota sozinho. Você plantou quando decidiu escutar. Se em algum momento duvidar do próprio caminho, teste a bússola mais antiga. Aquilo que te aproxima de quem você ama, do trabalho bem feito, da honestidade com os seus limites, do cuidado com o mundo à sua volta, está alinhado com a parte mais alta de você. Sonhos que empurram nessa direção merecem confiança. Sonhos que te separam de tudo isso exigem cautela. A diferença é nítida quando a gente silencia o barulho e encosta o ouvido no peito. No fim, a arte de sonhar não é sobre colecionar histórias extraordinárias, mas sobre tornar a vida ordinária mais verdadeira. Dormir vira um capítulo da mesma conversa que você mantém acordado. Como posso ser mais inteiro hoje? Como posso escolher sem me perder? Que parte de mim precisa de luz? Quando você transforma essas perguntas em hábito, o universo responde do jeito que sempre respondeu. Só que agora você percebe. E perceber é metade da cura. Você não precisa ter pressa. A noite passa todos os dias pela tua janela oferecendo o mesmo convite. Entre, descanse, escute. E quando acordar, traga o que for possível para dentro do dia. O mundo não muda só com grandes epifanias, muda com pequenas fidelidades. Um copo d'água depois de um sonho pesado, uma ligação feita no momento certo, um não dito sem culpa, um sim dito com alegria. É nessa escala que o invisível mexe os ponteiros do visível.
Se te faltar coragem, peça emprestada. Há mãos velhas e bondosas do outro lado, acostumadas a acender candeeiros em corredores escuros. Elas não caminham por você, mas iluminam o suficiente para que você veja o próximo degrau. Sonhar é isso: aceitar a luz que chega, escolher subir, errar menos do que ontem